Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem? Antes de começar, não esqueçamos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado sempre que subir um vídeo. Lembrando que aqui nesse canal a gente tem vídeos de instrução espiritual, sobre a Igreja Católica, sobre terapia. Lembrando que a Bíblia é o maior livro de neurociência do planeta, temos exercícios de respiração, um canal multifacetado para você caminhar sobre as três vertentes do desenvolvimento humano: físico, espiritual e mental. Coloque suas intenções, lembrando que este livro promete um momento de muita provação, porque quando a gente resolve crescer espiritualmente, forças agem no sentido contrário, mas depois um portal de graça há de se abrir, com a condução e as bênçãos da nossa Divina Mãe. Então, coloque aqui as intenções das suas orações, das suas meditações, do seu crescimento na fé que esse livro há de proporcionar, tá bem? Explicando para vocês uma coisinha, a gente fez a leitura dos vídeos anteriores nós estamos no segundo artigo, né? Então, no artigo 2, que trata das consequências, a primeira consequência é Maria é a rainha dos corações. Depois nós fomos para a segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Aí nós lemos o parágrafo primeiro. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Depois, nós lemos o parágrafo 2º. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. E agora, a gente vai para o terceiro parágrafo, intitulado A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. E aí, esse parágrafo primeiro, ele tem um tópico. O primeiro tópico é o papel especial de Maria nos últimos tempos. Gente, eu quero lembrar que esse livro foi escrito em 1800 e algumas coisas, que eu não lembro o ano de qual, tá bom? Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por meio de Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio de Areopagita o confirma numa página que nos deixou e em que diz que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade tal encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois na pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Porque, tendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, ele quer que, por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente.
pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres, pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. Os filhos devotados de Maria dão trabalho às forças inimigas. Eu vou tentar ler um pouquinho mais lento para que vocês possam apreender o máximo dessa obra, tá bom? É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Venho, a propósito, explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao teu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu, até desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas, mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder do divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade.
O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, no plural. E não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú, seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humildade de Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça. Sede de todo o orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará seus tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começará a armar insídias ao seu calcanhar. Isso é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, aos quais ele suscitará para combater o príncipe das trevas. Ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calcados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca, eles serão ricos em graça de Deus, graças que Maria lhe distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por teu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar, e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. E esse tópico 1 falou do papel especial de Maria nos últimos tempos. Ela é a inimiga, é a criatura inimiga número 1 no exército do Criador. Gostaram? Se impressionaram? O que te chamou a atenção? Conta para mim se alguma frase perdida no meio do devaneio, se você se perdeu ao longo do texto, mas uma frase ficou martelando na sua cabeça. Conta aqui para mim, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com a pessoa que veio à sua cabeça, deixa suas intenções e até a próxima. Fiquem com Deus e sob a proteção da Virgem Maria.